Vamos falar da diferença da hipermobilidade com o transtorno do espectro da hipermobilidade e da síndrome de Ehlers-Danlos. Então, os dados que eu estou pegando para falar nesse vídeo são de 2 sites da Sociedade da Ehlers-Danlos Internacional. O primeiro da Ehlers-Danlos.com e o segundo da Ehlers-Danlos.org. Então, o primeiro de tudo é que a hipermobilidade, ela não é algo assim tão diferente. Os estudos mostram que de 20 a 40% das pessoas no mundo são hipermóveis e que pessoas com neurodivergências têm mais probabilidade de ter hipermobilidade do que pessoas sem neurodivergência. E tem muitas pessoas que têm hipermobilidade articular que não sentem dores, não tem problema nenhum de saúde, então eles não entram como um transtorno ou principalmente como a síndrome de Ehlers-Danlos, que ela tem mais sintomas e traz mais problemas de saúde do que o transtorno do espectro de hipermobilidade. E a hipermobilidade, ela é diferente de flexibilidade. Então, flexibilidade a pessoa pode adquirir através de alongamentos, de yoga, ao longo da vida fazendo exercícios físicos. E geralmente as pessoas, elas alongam os músculos e não têm a frouxidão ligamentar que as pessoas com hipermobilidade articular têm. Então, elas vão conseguir, por exemplo, aquele teste de colocar as mãos no chão com a perna esticada, é algo que ela pode ser adquirida através de alongamentos, mas tem pessoas que não precisam fazer alongamentos para adquirir isso. E tem alguns outros testes de hipermobilidade que também você não consegue adquirir, que é algo que você simplesmente tem, como, por exemplo, o cotovelo ou os joelhos que vão mais para trás, que passa de 180 graus, daí são coisas que a pessoa, ela nasce com isso. E para ser considerado um transtorno de hipermobilidade ou síndrome de Ehlers-Danlos, tem que ser algo que você nasceu com isso, não algo que você adquiriu, por exemplo, de um acidente que aconteceu algum trauma que não cicatrizou de forma certa. Então, ter as juntas, as articulações hipermóveis significa que a pessoa tem as juntas que, quando esticadas, elas passam daquilo que é normal. Por exemplo, a mão, geralmente, quando você estica ela fica reta assim. Quem tem hipermobilidade, geralmente vai mais para trás, que nem tipo a minha, assim. Tem uns que vão bem mais para trás. Então, que nem essa minha mão aqui, ó, ela vem bem mais para trás e isso já é considerado hipermobilidade articular. Tem aquelas pessoas que conseguem virar aqui para trás, e já é algo assim bem extremo. E isso pode dar muita dor, isso pode deixar as juntas mais frouxas, o que pode trazer mais instabilidade para as articulações, causando subluxações, luxações, e com o tempo isso pode ir piorando, deixando as juntas cada vez mais frouxas, onde fica mais fácil da pessoa ter uma luxação nas articulações. E daí ocorre quando as pessoas conseguem tirar facilmente, né? Deslocar facilmente, às vezes o ombro, o joelho, o pulso. E isso pode acontecer em qualquer articulação do corpo, então isso pode ser bem perigoso, né? Eu já vi algumas meninas com Ehlers-Danlos, onde elas luxaram o pescoço, e isso é realmente muito grave, né? Tem aquelas que deslocam o quadril, que tem bastante hérnia de disco, escoliose, torce o tornozelo frequente, subluxa, luxa, e pode trazer várias questões relacionadas às articulações e traz muitas dores. E também a questão de ter as articulações frouxas é que nossos músculos acabam sendo mais tensos. Então, a gente acaba tendo bastante dor muscular no corpo todo, por causa dos ligamentos estão frouxos. E os músculos vão se tensionando para tentar manter as coisas no lugar. Então, tem 4 tipos de transtorno do espectro hipermóvel. Teve uma mudança em 2017, então antes se chamava síndrome da hipermobilidade, e depois foi dividido entre
o transtorno do espectro hipermóvel e a síndrome de Ehlers-Danlos. E eu vou falar agora do transtorno do espectro da hipermobilidade e no próximo vídeo eu vou falar sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, que ela é bem extensa e para o vídeo não ficar tão extenso eu vou dividir ele em dois. Então, tem 4 tipos do transtorno do espectro de hipermobilidade, que são... E, gente, eu tô traduzindo isso aqui porque eu não achei esse conteúdo em português, tá? Então, eu tô traduzindo... Eu não sei se a tradução tá certa, mas é mais ou menos isso. Periférico, que é hipermobilidade nas mãos e nos pés. O tipo localizado, que é, tipo, é a hipermobilidade de apenas uma junta ou um grupo de juntas em uma só área. Então, por exemplo, na mão, eu não tenho a hipermobilidade do dedo, que nem muitos têm, aquele dedo que é bem molinho que vira, assim. Mas eu tenho na mão, né? Eu tenho assim. E então seria tipo pessoas que têm na mão, assim. Então seria tipo assim, dessa região, alguma outra região que também tem um conjunto de juntas. O histórico, que é um histórico de hipermobilidade generalizada, só que com o tempo as juntas elas deixam de ser hipermóvel, começa a ter artrite, artrose. É muito comum pessoas com hipermobilidade começar a ter artrite e artrose. Então ela era super hipermóvel na juventude e depois ela deixa de ser hipermóvel e ela começa a ter problemas nas juntas e não tem mais essa hipermobilidade, mas ela ainda tem problemas causados por causa dessa hipermobilidade. E tem a generalizada. E a generalizada é quando você passa aquele teste de Bayton, que eu fiz ontem, então dá uma olhada no vídeo anterior a esse que eu postei para vocês. E o teste de Bayton, ele é um teste que muitos profissionais não gostam porque ele é muito limitado. Então, por exemplo, ele não testa as articulações do ombro, por exemplo, ou as articulações do pé ou do pescoço. Então, o interessante para conseguir um diagnóstico é achar um profissional que ele não simplesmente siga aquele teste, aquele ali é uma orientação. Mas tem muitas pessoas com síndrome da hipermobilidade ou com a síndrome de Ehlers-Danlos que não conseguem a pontuação da escala de Bayton. Então, mas eles têm a hipermobilidade no ombro, por exemplo, estão sempre deslocando o ombro, ou tem na coluna, né? Então, é importante verificar as articulações do corpo inteiro para ver, e geralmente eles usam a pontuação ainda. Por exemplo, se ela não conseguiu a pontuação dos testes do Bayton em si, eles contam a pontuação de alguma outra articulação. E o transtorno do espectro hipermóvel generalizado, geralmente, ele é tido como se fosse a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel. O tratamento geralmente é igual, se você for um especialista que realmente entenda sobre as síndromes, os tratamentos é igual. E o que acontece? Nos estudos mostram que com a idade a gente vai desenvolvendo mais sintomas. E às vezes a pessoa não passa no critério do diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, mas com o tempo ela acaba desenvolvendo mais sintomas que com o tempo ela acaba se encaixando no diagnóstico. Então eu tô lendo assim que tem bastante controvérsias em relação a este diagnóstico, quando que ele se encaixa na síndrome de Ehlers-Danlos, quando que fica só como o transtorno do espectro hipermóvel. E muitos acreditam que o tipo generalizado, ele é como a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, só que como eles não encontraram gene que afeta o transtorno do espectro hipermóvel generalizado e nem a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel. Então fica essa discussão entre esses dois tipos, porque eles não encontraram gene ainda, para ter certeza, e fica realmente a questão do critério, da pontuação do critério, que eu posso trazer para vocês, se vocês se interessarem, que eu já baixei aqui e eu já fiz
E pela pontuação eu passo no tipo SED e hipermóvel, mesmo sem os exames a mais, porque eles pedem alguns exames. Eu vou falar no próximo vídeo sobre isso. Então, quais são os sintomas que são muito comuns no transtorno do espectro hipermóvel? Eu peguei aqui e eles são colocados juntos com coisas que são comuns também no SED hipermóvel. Então, os sintomas que são muito comuns tanto no transtorno do espectro hipermóvel quanto na SED hipermóvel, além das luxações e subluxações articulares e dores articulares frequentes e crônicas, pode ser a perda da função articular, danos nas articulações e rupturas de cartilagem, degeneração articular precoce, como osteoartrite, uma má propriocepção, que é a sua consciência do seu corpo no espaço. Então, é muito normal as pessoas fiquem se batendo quando estão andando, batendo nas quinas dos móveis, que isso é uma coisa muito comum, né? No autismo e no TDAH eu tenho isso, vivo cheio de roxo, ficar me batendo nos móveis, porque eu sempre achei que era porque eu ficava perdida nos meus próprios pensamentos e não percebia, tipo, as quinas das coisas. Mas depois que eu descobri do autismo, eu comecei a prestar mais atenção nisso e realmente, às vezes eu acho que eu tenho um espaço para passar e quando eu vejo, eu já me bati na quina de alguma coisa. A desautonomia, que é quando o funcionamento do sistema nervoso autônomo está desregulado. E esse sistema, ele controla a frequência cardíaca, a digestão, a nossa respiração. São coisas do nosso corpo que acontecem sem a gente ter controle sobre. Então, alguns exemplos disso é a pressão arterial ficar muito alterada. Então, por exemplo, pessoas que têm POTS que quando estão deitadas se sentem bem e daí quando levanta dá tontura, fica preto, a pressão arterial aumenta, os batimentos cardíacos aumentam bastante, o que nem eu, que eu tenho pressão baixa constantemente por coisas muito aleatórias, assim, como o calor, né? Quando fica muito quente, eu fico com pressão muito baixa, não funciona direito. Algumas coisas que eu como baixam minha pressão, então eu tenho que tomar muito cuidado com certas coisas que eu como, porque senão depois eu simplesmente não funciono, eu preciso deitar e tal. Então, névoa mental, uma coisa muito comum que acontece com quem tem desautonomia. E tem várias outras questões. É uma coisa que é bem interessante de se pesquisar. Muitas pessoas neurodivergentes têm. E agora eu tô começando a pensar se isso realmente dá neurodivergência do autismo no TDAH ou se é por causa da hipermobilidade articular. E outra coisa que é muito comum também é síndromes do trato intestinais, como refluxos, síndrome do intestino irritável e desmotilidade, que é uma anormalidade nos movimentos musculares involuntários que controla a digestão, fazendo com que torne a digestão mais lenta. Neuropatia de fibras pequenas que causam danos aos nervos, que podem causar uma dor intensa, formigamento e dormência, instabilidade cérvico-craniana, que pode causar problemas complexos devido à instabilidade articular na parte superior do pescoço, e também distúrbios do sono. Então aqui eles trazem esse gráfico aqui, onde eles falam que ele não mede em si a severidade no espectro linear. Ele mede os sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa tem mais instabilidade articular do que outra pessoa, ou a pessoa sente mais mais dor do que o outro, um tem mais fadiga, outro tem mais problemas gastrointestinais, outros têm mais desautonomia, outros têm mais dores de cabeça, ou ansiedade, ou a síndrome de ativação masturbatória. Então, aqui eles dão mais um exemplo, né, num espectro em formato de círculo, onde ele mostra que
como que pode ser de uma pessoa para outra, né? Uma pessoa pode apresentar mais questões das juntas, ou outra pode apresentar mais questões de gastrointestinal e não ter tanto problema na junta. Então, por isso que é importante encontrar profissionais que realmente entendam essa síndrome para ir atrás do diagnóstico, porque parece ser muito comum o fato de você não ter luxações frequentes, ou você ter só algumas subluxações, considerar que você não tem essa síndrome, porque eles não veem como um sistema todo, né? Eles veem mais com as questões que são mais comuns de ter o transtorno da hipermobilidade ou a síndrome de Ehlers-Danlos, que são as luxações. E é muito comum ter transtornos de ansiedade e depressão junto com essa síndrome, porque causa muitos problemas. E às vezes a gente passa muitos anos indo em médicos e a gente não consegue resolver, né? E traz muitas dores, a gente não consegue fazer as coisas como a maioria das pessoas conseguem fazer, não, a gente não é tão ágil. E ela pode trazer também problemas motores, onde as pessoas são um pouquinho mais desengonçadas, têm um pouco mais de dificuldade de fazer esporte. E isso não é uma regra, né? Tem muitas pessoas que fizeram esporte, foram muito bem em esporte por muito tempo, e acabaram tendo que parar de fazer esporte por causa das lesões recorrentes que tinham. E acredito que é isso sobre o transtorno do espectro hipermóvel. E como vocês viram, essa última parte também foi relacionada à síndrome de Ehlers-Danlos e hipermóvel, porque eles ainda não têm certeza se são a mesma coisa, se são síndromes diferentes. Então, geralmente eles são tratados iguais. No entanto, o transtorno do espectro hipermóvel generalizado acaba não atingindo ainda todos os critérios necessários para ser classificado como a síndrome de Ehlers-Danlos. E é isso. E no próximo vídeo eu vou falar mais detalhadamente sobre a síndrome de Ehlers-Danlos. E me segue se quiser saber mais.